Eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos e minhas amigas, mais uma vez eu estou aqui para lhes trazer algo muito importante, que é a palavra do Senhor. E que a palavra do Senhor, ela vem falar aos nossos corações, ela vem pôr em liberdade o nosso tempo em que vivemos aqui na face da terra, porque nós somos um verdadeiro escravo do pecado e dos anjos de Satanás. Mas a palavra de Deus, ela nos anuncia, ela nos ensina a como a nós fugirmos desse ermos de batalhões que está contra a nossa liberdade, porque eles só querem nos escravizar para podermos, junto com ele, viver eternamente lá nas profundezas, onde vai ter só ranger de dente e sofrimento. Vamos ler um versículo da palavra de Deus ali no Evangelho de São João, no capítulo 15, e no versículo 19, que se diz assim: se vós fosseis do mundo, o mundo o amaria. O mundo amaria o que era seu. Mas por que não sois do mundo? Antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo os aborrece. Meus amados irmãos, meus amados amigos, minhas amadas amigas, a palavra de Deus, ela quer interferir em nossa vida em algumas partes, mas mesmo que seja para a salvação, mesmo que seja para a nossa liberdade, a palavra de Deus, ela não quer interferir em nossa vida para que nós sejamos escravos. Porque quando Deus criou o homem, Deus não criou um homem escravo, Deus criou um homem livre para fazer tudo aquilo que ele quisesse. Igualmente, quando Deus ordenou para que o homem colocasse nome em tudo que existe aqui na face da terra. E ele, pelo seu próprio desejo, pelo seu próprio gosto, ele pôs nome em cada criatura, em cada criação, em cada formação que Deus criou, que Deus formou. Ele pôs o nome em tudo. Deus não falou para ele: você põe nome assim, nome aquilo, nome aquilo. Não, Deus não disse nada para ele. Deus apenas ordenou que aquilo seria uma tarefa que ele teria que cumprir, de pôr nome em todas as criaturas, em tudo que fosse formado pelo poder e a glória, para a glória de Deus. Essa mensagem que eu quero passar para vocês, o título dela é dessa forma: Jesus nos elegeu como cristão neste mundo, para confessá-lo diante dos homens, mesmo se sofremos oposições e perseguições. Ali no Evangelho de São João, no capítulo 15, no versículo 19, na parte B, na última parte do versículo, está escrito desta maneira: todavia, vós não sois do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, é tão diferente, é tão difícil nós querer fazer algo
e nós não podemos, não temos condições. Mas uma coisa você tem liberdade, condições de fazer a qualquer momento, porque Deus te deu o som de voz. Deus te deu a mente, a sabedoria, para que você pensasse, procurasse algo que pudesse te ajudar e te colaborar com você para você viver em liberdade. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina a viver na liberdade, a sair do castigo do pecado, a viver com Cristo, a viver com Deus e cumprir os mandamentos que o Senhor nos ordenou. Que a primeira, tem um mandamento que Ele ordenou, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Porque pensa bem, meu irmão e minha irmã, se nós não amarmos o nosso próximo, que nós estamos vendo ele aqui, nós estamos convivendo com ele, como nós vamos amar alguém que nós não conhecemos, nunca vimos, não sabemos o seu formato, a sua fisionomia, não sabemos. Mas Deus disse que Ele inspirou para que o apóstolo escrevesse que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E isso é uma liberdade, é uma coisa certa, uma coisa séria. Porque surge, e por que surge esse ódio contra cristão, contra essa comunidade de amor? O próprio Jesus nos dá a resposta. O próprio Jesus nos dá a resposta. Jesus nos elegeu como os cristãos neste mundo. O mundo é o reino da transitoriedade e da morte. A área de influência de Satanás e do pecado. De fato, não fomos retirados fisicamente do mundo. Nele continuamos. Temos o nosso trabalho e obrigações. No entanto, nós fomos transformados. E nós temos que ser transformados. Nós temos que ser transformados se nós desejamos viver na presença do Senhor. Porque o Senhor Deus, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Mesmo nós sendo pecadores, Deus ainda nos ama. Porque se nós pôr em mente, em nosso coração, e lutar para isso, e pedir misericórdia para Ele, estender a mão, Ele também estende a sua mão para nós. Porque Ele é digno, Ele é fiel, Ele é puro, Ele é sincero. Ele não aceita que Ele seja impuro. Meu amigo e minha amiga, este é o primeiro motivo para o ódio. Os cristãos são diferentes. Os cristãos são diferentes dos outros, ou pelo menos deveriam ser pela vontade de Deus. Não é que nós somos diferentes no andar, no falar, no vestir, no alimentar, mas nós temos que ser diferentes no compromisso, na fidelidade, no amor, porque Deus ama, Deus não odeia, Deus não tem ódio de ninguém, não tem, mas Deus, Ele é sincero, Ele é puro, Ele não se arrepende, Deus não arrepende do que possa acontecer com você
se ele quiser te ajudar e você não querer. Meu amigo e minha amiga. Por que nós somos dessa forma? Injuriados, não temos condições de viver uma vida digna, sozinho, sem a ajuda de ninguém. Vamos buscar a Deus enquanto nós podemos encontrar este padrão de vida especial para todos nós. Meus amigos e minhas amigas, vamos viver na presença de Deus. Vamos viver na paz do Senhor. Vamos viver junto com os nossos irmãos, com os nossos amigos, louvando e adorando esse Deus maravilhoso, porque esse Deus nos deu a vida, Ele nos deu o mundo, Ele nos deu a liberdade. Este é o primeiro motivo para o ódio. Os cristãos são diferentes do que os outros, ou pelo menos deveriam ser pela vontade de Deus. Nós deveríamos ser diferentes dos outros pela vontade de Deus. Quantas pessoas, quantos homens, quantas mulheres fazem coisas que não deveriam de fazer. Vejam bem, tem cristãos que fazem coisas erradas também, que não deveriam de fazer, mas esse não está na lista dos cristãos. Porque se nós negarmos o Senhor Jesus Cristo aqui, Ele também nos negará o dia em que nós formos chamados para o julgamento da eternidade. Ele vai dizer: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, maldito. Meu amigo, é muito triste, é muito horroroso nós chegarmos perto do Senhor e dizer para Ele, eis-me aqui, e Ele disser para nós: eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, como é difícil ouvir estas palavras, porque são perfeitos, mas a sua consciência foi aprimorada. Porque são perfeitos, mas porque sua consciência foi aprimorada por meio do Espírito Santo aos filhos do mundo. Os cristãos às vezes se estragam prazeres de todas as situações que não coincide com a nova vida de santificação. Ele agem controlando, freando, bloqueando perante o mundo. Para tanto, o padrão sempre deve ser a palavra de Deus, a mensagem de Jesus, que é o Evangelho, que foram inspirados, que foram para que nós pudéssemos ter a certeza de que Deus, Ele nos ama, de que Deus, Ele quer que nós sejamos transformados. Meus amigos e minhas amigas. O segundo motivo para o ódio, os cristãos receberam a incumbência para missões, portanto, vão e forçam discípulos de todas as nações. Vamos ler ali no livro de Mateus. Vamos ler no livro de Mateus, no capítulo 28, no versículo 19. Mateus 28, no versículo 19. Eu estou meio devagar aqui, mas vai correr tudo bem, em nome de Jesus.
capítulo 28, versículo 19, que se diz assim: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a razão que o mundo te odeia, porque segundo o motivo para o ódio do mundo contra você, contra os cristãos que receberam a incumbência para a missão. Portanto, vão e forçam discípulos de todas as nações, igual aqui diz que ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma coisa muito insignificante. Muitas pessoas não querem ouvir isso, principalmente as muitas religiões ideológicas contrárias ao cristianismo. As pessoas já não gostavam de ouvir na época de Jesus, e serão eles que teriam pregado Jesus na cruz e não teriam perseguido seus discípulos. Surpreendentemente, também no ainda chamado Ocidente cristão, há muitas pessoas que não gostam de ouvir essa mensagem. Elas pretendem rejeitar, é claro, o chamado de missionário de Jesus e restringir-se a uma vida e restringir-se a uma ajuda para o desenvolvimento material que deveríamos observar duas mensagens de Jesus se eu não tivesse pecado. Vamos ler ali no Evangelho de João, no capítulo 15. No capítulo 15, no versículo 22. Capítulo 15, versículo 22. Já achei, está na hora aqui. É que se diz assim: se eu não vier, eles haveria falado. Se eu não viera, nem lhe houvera falado, não teria pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Se eu não viera, nem lhes havera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa de seu pecado. Meus queridos amigos e irmãos, é triste de dizer que nós somos santos. Quantas pessoas dizem que não precisa de fazer tantas coisas que a Bíblia ela não exige. A Bíblia não exige nada de ninguém, mas ela gostaria que você seguisse. Ela gostaria que você fizesse a sua parte, porque nós deveríamos ser sinceros, fiéis, e nós não somos. Nós não temos esta capacidade de felicidade, de viver sempre naquele mesmo rumo. Quantos e quantos homens de Deus viveram lá no passado? Eles foram homens dignos de proclamar, de falar, de exigir que o povo seguisse.
mas eles também eram homens cruéis, pecadores. Mas só que quando eles viam que eles estavam pondo o pé fora da risca da linha, eles voltavam atrás. Mas mesmo assim Deus aceitava, porque Deus ele aceita você a todos os momentos. Você pode ser a pessoa que for, você pode ter o gênero que tiver. Deus vai te dar o direito de viver com Ele lá na eternidade, na glória celestial que está sendo preparado para aqueles que chegaram até o fim, digno e feliz de receber esta recompensa. Meus amados e meu amigo, eu espero que um dia eu vou ter também este privilégio de estar contemplando o rosto do Senhor Jesus, contemplando o rosto de Abraão, Isaque, Jacó, contemplando o rosto de todos aqueles que foram fiéis a Deus. Eu também quero fazer parte dessa pátria celestial, dessa pátria que nunca vai haver choro, que nunca vai haver noite, nunca vai haver morte, nunca vai haver tristeza, porque todos lá vão louvar o grandioso Deus, Criador de todas as coisas, por toda a eternidade. Quem, pois, me confessar diante dos homens? Quem, pois, me confessar diante dos homens? Eu também os confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também os negarei diante do meu Pai que está nos céus. Esta passagem está escrita ali no livro de Mateus, no capítulo 10, no versículo 32 e no versículo 33, que se diz assim: Quem, pois, que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Aí é onde, se nós não confessarmos diante dos homens que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Redentor que veio ao mundo para nos livrar das garras do diabo, se nós não confessar que Ele é o nosso, se nós não confessarmos que Ele é o nosso Salvador, Ele também vai negar diante de Deus que nós não conhecemos Ele, que nós não falamos com Ele, porque se nós falarmos com Ele, se nós confessar, certamente Ele vai ouvir. E aquele dia, e esse dia que nós vamos estar na presença de Deus, Ele poderá também dizer, Ele poderá também negar que não nos conhece, que não nos quer saber de nós. Por isso, proclamamos as boas novas de Jesus com ânimo e tenhamos uma vida coerente e que assim sejamos testemunhas para o nosso Senhor e estejamos conscientes. Não precisamos fazer nada por nossa própria força. Nós temos o forte apoio, o consolo do Espírito Santo. Ele nos conduz em escuridão, perseguições, sofrimentos e tribulações. Ele nos fortalece em tempo de tentação.
atende nossas orações, pedindo certeza na fé. Ele dá o testemunho de Jesus, nosso Salvador, e nos utiliza como mensageiro dele. Ele nos concede as palavras certas na hora certa. E ele nos concede força para vencer o ódio por meio do amor. Esta é a mensagem que o Senhor Jesus ele deixou para cada um de nós. Basta nós termos a sabedoria para poder meditar no que o Senhor quer por cada um de nós. Ele não quer nos castigar, ele não quer nos fazer de escravo, mas ele quer que sejamos livres, mas fiel a ele e fiel a nós também. Porque se formos fiéis a ele, nós seremos fiéis a nós também. E eu preciso muito de ouvir e de falar. Eu preciso muito de aprender, e eu quero aprender. E eu preciso muito de ser fiel ao nosso Deus. E eu quero ser fiel ao nosso Deus a todos os momentos, a todos os instantes. Embora Satanás, com seus anjos, ficam cutucando, ficam mostrando algo que parece ser muito claro, mas por detrás daquele reflexo existe um abismo, e a qual, se nós cairmos neste abismo, nós estamos perdidos eternamente. Senhor, por favor, concede-nos forças e também amamos aquele que nos odeiam e por meio do teu amor convidá-los a te aceitar. Amém. Eu fico por aqui, meus amigos e minhas amigas, e que Deus possa abençoar esta rica e santa palavra, e que, se Deus permitir, breve estarei trazendo outra mensagem para o vosso coração e para a vossa alegria, para que você possa sair da escravidão do pecado. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele veio e morreu na cruz do Calvário para nos libertar de todos os males, de todo o castigo que Satanás nos propõe. Em nome de Jesus. Amém.